E vou encerrar esse ciclo semanal falando um pouquinho das alterações rotacionais e torsionais na paralisia cerebral. De forma geral, tenho 4 objetivos para essa apresentação. O primeiro deles é identificar quais são os distúrbios rotacionais e torsionais mais frequentes na PC. Revisar as causas da rotação interna no quadril da PC e as opções disponíveis para tratamento, analisando criticamente os resultados de cada uma delas. Também pretendo, de forma um pouco mais rápida, identificar as consequências do aumento da torção tibial externa e também da combinação entre a rotação interna do quadril e a torção tibial externa. E, por fim, apresentar para vocês a complexidade que envolve os casos assimétricos com relação ao plano torsional e rotacional. Então, de forma geral, as alterações rotacionais e torsionais mais comuns na PC, proximalmente ao nível do quadril, é a rotação interna, quase sempre relacionada ao aumento da anteversão femoral. Ao nível da tíbia, o distúrbio torsional mais frequente é o aumento da torção tibial externa. E, claro, as alterações dos pés também podem gerar alterações no plano transverso. A associação mais frequente com a torção tibial externa é o pé plano-valgo, mas lembrar que, particularmente nos pacientes assimétricos, nos pacientes hemiplégicos, os pés mais comuns são os varoadultos. A rotação interna do quadril na PC é a causa mais comum de desvio interno no pé nesse grupo de pacientes. E o que pode causar como prejuízo, né? Os pés muito desviados internamente pode bater um no outro, né? Pode limitar o avanço do apoio por balanço. E, teoricamente, as alterações proximais do fêmur, o aumento da anteversão femoral, pode gerar disfunção de braço de alavanca ao nível da musculatura glútea. Ao longo das últimas décadas, várias possíveis etiologias foram postuladas como a causa da rotação interna do quadril na PC. Na década de 60, acreditava-se que os adutores de quadril eram os principais rotadores internos do quadril, de acordo com o artigo clássico de Banks e Green. Um pouco mais tarde, no final da década de 60, estudos com eletromiografia feitos pelo Dr. Sutter em San Diego implicavam que os isquiotibiais e mediais teriam ação para rodar o quadril internamente. Um pouquinho mais tarde, começo da década de 70, Magestro e Frost acreditavam que o glúteo mínimo e o tensor da face lata eram os responsáveis pela rotação interna do quadril na PC. Na década de 80, Steele acreditou como sendo a principal causa a ação do glúteo médio e glúteo mínimo, e depois da década de 90 começou a ganhar cada vez mais força a anteversão femoral como causa da alteração, muito com base nos trabalhos do Dr. Gage. E por que, hoje em dia, a osteotomia femoral é disparado o procedimento mais frequentemente realizado para corrigir a rotação interna dos quadris na PC? Creio que seja somatória de alguns fatos, né? O primeiro, que da década de 90 para frente, os princípios de braço de alavanca foram postulados pelo Dr. Gage. Esses princípios foram muito solidificados ao longo dos anos, né? E, com base nesses princípios, ficava bastante claro que uma causa muito provável de rodar o quadril internamente no PC seria o aumento da anteversão femoral. Então, paralelamente ao aumento da popularidade dos princípios de disfunção de braço de alavanca, cresceu também a anteversão femoral como causa da rotação interna do quadril na PC. Em paralelo a isso, nos anos 2000, um estudo clássico feito em Stanford pelo grupo do Scott Delphi mostrou em um modelo biomecânico, né, que os isquiotibiais mediais e os atores de quadril não geravam um momento interno rotador significativo nesse modelo. Então, não eram músculos fortes o suficiente para conseguir gerar rotação interna do quadril. Lembrar que foi um estudo feito no modelo biomecânico, não um estudo clínico, né? E um pouco mais adiante, esses sim, 2 estudos clínicos, um de Melbourne e outro da Irlanda, mostravam que os efeitos das cirurgias de Partes sobre a rotação interna do quadril na PC eram muito variáveis, imprevisíveis e discretos. Somando todos esses fatores, nos últimos anos, a osteotomia femoral passou a ser o método disparado, mais utilizado para corrigir o aumento da rotação interna do quadril na paralisia cerebral.
De forma geral, a cirurgia traz bons resultados. Tá? Um estudo a longo prazo, feito na Alemanha por Thomas Dreher, com mais de 10 anos de follow-up, eles notaram que a grande maioria dos pacientes, eles mantêm as correções obtidas. Porém, uma porcentagem dos pacientes podem estar suscetíveis a ter recidiva. E, segundo Dreher, ele acreditava que a recidiva poderia ter relação com alterações dinâmicas persistentes, fatores dinâmicos não tratados. Um outro estudo no follow-up bastante longo, agora sim, no grupo de Connecticut, da Silva Umpu, ela mostrou que, depois de 11 anos da cirurgia, mais de 90% dos casos mantinham a boa correção. A recidiva respondia a 9% dos casos e tinha relação com a baixa idade no momento da cirurgia. Aqui um caso para exemplificar, que foi feita a osteotomia femoral para rodar externo dos dois lados, esse é o exame de marcha pré-operatório, lado azul, lado direito, lado vermelho, lado esquerdo, e depois do procedimento, o paciente apresentava as correções mantidas. Porém, em 2005, um outro estudo com bom follow-up feito em Portland, no Shriners, mostrava que 1/3 dos casos, depois de mais de 6 anos de segmento, apresentavam recidiva, apresentavam recorrência. E segundo esse estudo, o principal fator de risco para recidiva eram cirurgias feitas abaixo dos 10 anos de idade. Dentro dessa mesma linha, fizemos um estudo publicado em 2012, em que avaliamos 75 pacientes submetidos à osteotomia de rotação externa do fêmur proximal. Fizemos avaliações em 2 momentos. O primeiro momento, após 1 ano da cirurgia, e o segundo momento, após 4 anos da cirurgia. O que mais assustou nesse estudo foi que, após 1 ano de cirurgia, 1/3 dos casos ainda estavam em rotação interna. Então, eram casos com persistência da rotação interna. Não foi documentada a correção do problema. Tinha rotação interna pré-operatória e ela persistiu no pós-operatório. A segunda avaliação foi feita após 4 anos, apenas nos casos que estavam corrigidos na primeira avaliação. E após 4 anos e meio, praticamente, dos casos previamente com correção, quase 10% dos mesmos apresentou recidiva ao longo de 4 anos. E no nosso estudo, também houve uma relação entre a idade na qual a cirurgia foi executada e a prevalência da recidiva. Os pacientes com recidiva tinham uma idade média de 8 anos quando da execução da osteotomia, enquanto que os pacientes que apresentavam a correção mantida após mais de 4 anos foram operados com média de 11 anos de idade. Como eu disse, o que mais assombrou a gente foi a persistência do problema. Então, uma técnica cirúrgica que você aplica e logo de imediato 1/3 dos casos não são corrigidos, merece revisão, merece uma análise do que está acontecendo. E na nossa reflexão, 2 pontos mereciam discussão. Seriam fatores implicados com a técnica cirúrgica ou seria a presença de fatores dinâmicos? Esse é um caso clássico, o paciente do Dr. Carlos Santos, que está nos acompanhando hoje, uma grande satisfação ele está aqui conosco, em que essa criança foi operada diversas vezes e sempre, quando fazia o exame pós-operatório, ele continuava em rotação interna. Então, esse é um exemplo de uma das passagens dele. Tá? Tinha o exame no pré-operatório, rotação interna dos 2 lados, mais à direita que à esquerda. Operou, rodou os 2 fêmures e 1 ano após o procedimento, continuava a rotação interna dos 2 lados. Então, via de regra, é um caso que persistiu o problema. Então, nós não temos documentação que o problema resolveu e depois recidivou. Ele persiste, mesmo com o tratamento. E no nosso trabalho publicado na Gate Post em 2012, quando comparamos os grupos que tinham uma correção mantida e os pacientes com uma rotação interna persistente, o único fator que mostrou diferença estatística entre os grupos foi o nível da osteotomia. Lembrar que nesse trabalho, todas as osteotomias foram proximais, feitas no fêmur proximal. Mas uma parcela dos pacientes recebeu osteotomia acima do canto trocânter e outra parcela abaixo do canto trocânter. Então, os casos que tinham a correção mantida, havia uma prevalência de osteotomias feitas acima do canto trocânter. Enquanto que os casos que apresentavam rotação interna persistente, havia prevalência de osteotomias feitas abaixo do canto trocânter. Tudo bem, foi um ponto importante que merece reflexão, mas em termos de ação muscular, o músculo que vem à nossa cabeça que tem relação com o nível da osteotomia, de forma imediata, é o psoas. Teoricamente, até então, o psoas não tinha sido implicado como um grande produtor de rotação ao nível do quadril. Então, era um fato que merecia observação, mas tinha que extrair um pouco mais disso daí.
E depois, mesmo depois da publicação do trabalho, nós revisamos os casos, caso a caso, tentando ver o que mais tinha diferente entre esses grupos. Tá? E alguns pontos nos chamaram a atenção. No grupo de rotação interna corrigida, havia maior prevalência de pacientes que foram operados em decúbito ventral e também pacientes operados por colegas da casa, colegas do time da CD, que utilizavam de forma rotineira sempre fios de Kirchner para controle rotacional. No grupo com rotação interna persistente, a posição da mesa variou um pouco mais e prevaleceu o decúbito dorsal. Tá? E também o controle de rotação variou um pouco mais. Teve casos com uso de fio de Kirchner, teve casos que eram feitas marcas no fêmur com serra ou mesmo com bisturi elétrico, mas tinha uma menor consistência de qual método foi empregado. Dentro dessa mesma linha, nós pegamos essa mesma amostra dos pacientes e tentamos estudar um pouco mais esses pacientes. E comparamos, em termos de resultado, como funcionavam as cirurgias feitas abaixo do Cantor Canter e acima do Cantor Canter. De forma geral, os dois métodos foram efetivos para a melhora dos dados clínicos e cinemáticos. Então, as duas técnicas funcionavam bem. E nesse estudo, nós notamos diferença a favor das osteotomias mais proximais apenas em dados clínicos. Né? Então, pacientes que receberam osteotomia acima do Cantor Canter, eles tinham maior redução da rotação interna ao exame clínico e também na intervenção femoral ao exame clínico. A rotação externa não mudou muito e, durante a marcha, né, houve uma pequena diferença em favor da osteotomia mais proximal, ou seja, reduziu mais nesse momento, mas na estatística não deu diferença. E existem também alguns trabalhos que comparam os resultados das osteotomias proximais, tá? E das osteotomias de rotação externa feitas mais distalmente, da diáfise para baixo. O melhor desses trabalhos, que eu acredito, conheço 3, mas o melhor, penso que foi publicado em 2018. Tá? Foi um estudo envolvendo 2 centros. Tá? O Gillette, de São Paulo, e a Universidade de Heidelberg, na Alemanha. O Gillette, classicamente, faz osteotomia proximal, tá? E intervém muito pouco em partes moles. O pessoal de Heidelberg, classicamente, faz osteotomia distal e tem uma abordagem um pouco mais ampla em partes moles. Eu tive a chance de revisar esse trabalho para a revista, foi publicado no Developmental Medicine, e depois de aprovado, o editor pediu para que eu fizesse um comentário sobre o trabalho que foi publicado na sequência. E após reanalisar o trabalho, e comparei com os anteriores, com certeza foi o trabalho mais robusto em termos de metodologia, comparando as osteotomias proximais e distais. No entanto, pela própria característica dos serviços, a prevalência de cirurgias concomitantes de partes moles foi muito maior no grupo de Heidelberg, no grupo da osteotomia distal. Eu levantei como reflexão, essa abordagem de partes moles, forma predominante em isquiotibiais e mediais, não tinha nenhum efeito sobre a rotação, as partes moles, a parte dinâmica, não exerce nenhuma influência nisso daí. A pergunta ficou em aberto, sem resposta, mas era um ponto para reflexão. E esse ano, no JPOB, saiu um trabalho muito interessante num grupo turco, não tem nada a ver com paralisia cerebral, mas basicamente, num grupo grande de pacientes, quase 300 crianças, são crianças que tinham um tumor benigno do fêmur em um dos lados, e eles fizeram ressonância dos dois lados. O lado sem tumor, o lado sadio, eles analisaram ao longo dos anos como se comportava a antiversão femoral. Então foram crianças na faixa de 1 a 18 anos de idade, que receberam uma ressonância magnética axial, e os autores constataram o que a gente já sabe, teoricamente. Né? Ao longo dos anos, ocorre uma redução na antiversão femoral, até que, após 15, 16 anos, esse valor se assemelha muito do adulto. Né? Mas o ponto que o trabalho trouxe um fator um pouco a mais, que a ressonância fazia cortes abaixo e acima do Cantor Canter. E observou-se que o principal componente da antiversão, que é mais aumentado no início da vida, que depois vai reduzindo, ele é ele é acima do Cantor Canter. Então, isso também trouxe um dado a mais para a gente, que realmente o foco da deformidade, o core da deformidade, é acima do Cantor Canter, é o colo femoral. E aqui eu faço um paralelo, né? Eu não faço reconstrução, não faço fixador externo, eu acho uma área muito específica, uma área muito bonita, que exige uma dedicação muito grande, que eu não consigo dar aos pacientes, então eu não trabalho com isso, mas tem colegas que fazem muito bem.
muitas vezes participo de discussões de casos que envolvem essas correções. E são feitos cálculos muito detalhados, cálculos minuciosos, tentando identificar o CORA, o centro da deformidade. Se isso vale para um paciente com outras alterações, por que não vale para o PC? O CORA da anteversão femoral, quando a causa do problema é a anteversão femoral, o centro do problema está acima do canto trocânter. Então, qualquer correção abaixo disso, você passa a usar a regra 2, a regra 3, que o pessoal da reconstrução usa bastante, né? Então, você passa a compensar a deformidade. Você não está corrigindo a deformidade no foco principal dela. Mas isso é apenas um ponto a mais para reflexão, para discussão. Com base em tudo isso, isso é um guia que eu tento seguir, que eu tento orientar aos residentes. Vai muito da experiência pessoal, eu não tenho comprovação científica precisa de nada disso, mas eu creio que após refletir sobre esses casos, o que eu tento fazer para evitar casos de persistência da rotação interna do quadril são alguns detalhes técnicos, alguns detalhes na cirurgia. Então, para rodar, sempre faço de decúbito ventral. Eu acho que o acesso é mais fácil. Você tem a chance de fazer o controle intraoperatório da correção antes de terminar a fixação. Então, faço sempre de barriga para baixo. Sempre uso, como referência, fios de Kiesser, um acima e outro abaixo da osteotomia. Tá? Os fios, muitas vezes, tem que ser fios um pouco grossos. Fios de 1,5 vão entortar. Fios de 2, muitas vezes, depende da condição de partimólis, também entorta. Então, de 2,5 para cima são fios mais resistentes, mas também tem chance de entortar, tem que ficar atento com isso. Tá? Então, aqui está 2 fios paralelos antes de rodar e depois de rodar. E minha preferência é sempre fazer a osteotomia acima do pequeno trocânter. Creio eu que seja mais próxima do CORA da deformidade. Mas o que podemos fazer numa situação como essa? Crianças com baixa idade, sabemos que quando a osteotomia é feita abaixo de 10, abaixo de 11 anos, você tem uma chance maior de ter recidiva. Então, numa criança com 6 anos, muito longe ainda dos 10 anos de idade, que anda em rotação interna do quadril dos dois lados, uma rotação moderada, né? Uma rotação gritante, mas está lá, está estabelecida. O que fazer numa criança nessa faixa etária? Se formos revisar a literatura, existem algumas possibilidades em partes moles. Adutor de quadril, isquiotibiais mediais, o glúteo mínimo e o tensor do face lata e até o glúteo médio e glúteo mínimo. Todos nós admiramos os grandes autores, as grandes referências da nossa área. Então, desde o Dr. Sunderland, mais antigamente o Black, Jacqueline Perry, Dr. Gage, todos eles tiveram contribuições enormes no nosso campo de atuação. E temos total admiração por todos eles. Respeitamos e admiramos na totalidade. Mas muitas vezes o principal mentor que nós temos está ao nosso lado. O principal mentor é aquele que estimula a gente a pensar, estimula a gente a refletir sempre como estamos tratando os pacientes. E essa foi a participação do Dr. Carlos teve na minha carreira. Então, desde o começo da minha carreira, quando eu retornei do Fellow dos Estados Unidos, os conceitos de braço de alavanca sempre estavam muito fortes na minha cabeça. Eu nunca cheguei a cogitar que a rotação interna no quadril teria outra causa a não ser o aumento da ativação femoral. E, ao longo dos anos, o Dr. Carlos me instigava a pensar um pouco diferente. Ele começou a me mostrar casos em que ele fez o procedimento de Magesto-Frost, começou a encaminhar esses casos ao laboratório de marcha, antes e após a cirurgia. Eu comecei a ver que a cirurgia realmente tinha algum efeito sobre a rotação do quadril. E o Dr. Carlos me deu a chance, abriu as portas para que eu fizesse minha pós-graduação na USP, né? E um dos temas que eu tive chance de estudar foi o que eu mencionei um pouco adiante, sobre os efeitos da rotação interna do quadril na PC. E, a partir daí, eu acabei tendo a oportunidade de fazer alguns trabalhos nessa linha, que trouxeram alguns pontos a mais para reflexão. Tá? Então, aquele mentor que está ao seu lado e te instiga a pensar de forma não habitual, muitas vezes é o mentor mais importante que você tem na sua carreira. E lembrar que o procedimento de Magesto-Frost, essa transfusão do tensor do face lata e glúteo mínimo, uma cirurgia antiga, descrita na década de 70. Se vocês forem pegar o artigo original, um artigo curto, 2, 3 páginas, com ilustrações bem simples, né, que pouco elucidam de como é feito o procedimento. De forma geral, uma situação hipotética possível de ser aplicada para tratar alterações dinâmicas, né, e com espacidade. Não tem expectativa de ocorrer alterações anatômicas ao nível femoral, ao nível ósseo, após a execução desse procedimento. E, claro, esse procedimento caiu praticamente em desuso muito antes do advento da análise de marcha.
Então, ele não teve a chance de ser checado se funcionava ou se não funcionava. Algumas imagens, por ser uma cirurgia não habitual, eu, enfim, separei algumas imagens para ilustrar para vocês. Então, é feita uma incisão anterior ao nível do quadril. Aqui está o ilíaco, faz um pouco abaixo, né? A gente desenvolve o espaço entre o sartório medialmente e o tensor de face lata, isola o nervo cutâneo femoral lateral. E uma coisa que eu aprendi com o Dr. Carlos, se você for no artigo, não tem muita informação sobre isso não está definido, mas a experiência trouxe isso do Dr. Carlos e ele passou isso para a gente, né? O principal segredo do procedimento é a extensão que você libera. Tá? Quanto mais anterior você fica, você tem menos chance de invadir a musculatura abdutora do quadril. Tá? Existe discussão se liberar só o glúteo mínimo, só o tensor de face lata. O Dr. Carlos crê que não. Acredita que você liberando anteriormente e poupando a parte mais posterior, você mantém esse procedimento numa zona mais segura. Tem um detalhe anatômico que ele sempre diz para a gente, mas não é muito fácil perceber. Tá? Você começa a palpar a crista ilíaca, no momento ela começa a ficar um pouco mais espessa, seria aí o ponto de parar de liberar. Tá? Tem paciente que consegue identificar isso, tem outros que não. Não é muito simples essa identificação, mas é uma referência a mais. Então, fazemos a liberação, não mais que 4, 5 centímetros, tá? De anterior para posterior. Aqui é o aspecto dele liberado. Descolamos a musculatura. O glúteo mínimo vem junto com o tensor, tá? Da tábua do ilíaco até mais ou menos a porção reflexa do reto. Esse é o aspecto pós-liberação. Então, aqui está como seria antes da liberação, né? E aqui pós-liberação, mesmo pós-transferência, né? Então, a gente tem que tentar transferir essa parte liberada mais posteriormente, próximo à porção reflexa do reto. Pela tecnologia original, são dados pontos próximo da cápsula, pontos próximo da porção reflexa do reto. Não é muito fácil aplicar esses pontos, eles soltam com facilidade. Então, uma coisa que eu tenho feito que ajuda bastante, nessa mesma região, um pouco acima da porção reflexa do reto, fixar a transferência com uma âncora absorvível. Tá? A fixação acaba sendo de melhor qualidade e com uma morbidade ao paciente que não é muito grande. O aspecto final da incisão é esse, uma incisão anterior de quadril, né? Não precisa ser muito extensa, na verdade é bom que não seja. E tivemos a chance de, alguns anos atrás, em 2018, rever os nossos resultados utilizando essa técnica. Né? E aqui o primeiro ponto interessante, nós revisamos 850 pacientes que tinham rotação interna do quadril, aumentada. Vejam que mais de 700 desses pacientes foram tratados com osteotomia femoral. Então, o primeiro ponto tem que ficar claro. Tá? A cirurgia de escolha mais frequentemente realizada para tratar o aumento da rotação interna é a osteotomia femoral. Tá? Então, 90% dos pacientes foram tratados com osteotomia femoral. 80 pacientes não. Desses 80 pacientes, mais ou menos, um pouco menos da metade, receberam a cirurgia de Majestro Frost, junto com outras cirurgias concomitantes nos membros inferiores. E 47% receberam cirurgias sem a cirurgia de Majestro Frost. De forma geral, o tempo de segmento não foi muito longo, né? Mas os que receberam Majestro Frost tinham quase 2 anos, ao passo que o grupo controle mais ou menos uns 3 anos. O GMFCS foi similar entre os grupos, né? Assim como a classificação topográfica. Primeiro ponto interessante, né? Os pacientes do grupo controle tinham, no mesmo ato cirúrgico, maior prevalência de isquiotibiais mediais recebidos, né? De alongamento do tríceps sural e também de adutor de quadril. Então, teoricamente, alguns grupos musculares que no passado estavam implicados com rotação interna no quadril, na PC, foram alongados mais no grupo controle. Tá? Então, isquiotibiais mediais e adutores de quadril. Tá? O único procedimento que foi mais prevalente no grupo do Majestro foi a correção do pé plano valgo, que até então não se tem notícia que produza muito efeito com relação à rotação interna do quadril. Então, qualquer viés de seleção que poderia implicar que outras cirurgias feitas juntas poderiam estar ajudando o procedimento de Majestro Frost na redução da rotação interna, ele não é muito justificável, porque as cirurgias foram feitas mais no grupo controle. O interessante é o seguinte, durante a marcha, houve redução na rotação interna nos 2 grupos. Tá? No grupo controle, que não tinha a cirurgia de Majestro, a redução foi cerca de 8 graus. Ao passo que no grupo que recebeu Majestro foi quase o dobro, foi 15 graus. Então, houve redução nos 2 grupos, essa redução foi significativa, mas comparando as 2 situações,
quando você adiciona a cirurgia magestro-frouxa, você quase que dobra o resultado dinâmico, né? A primeira mensagem está aqui. Então, para aumentos leves, moderados da rotação interna, muitas vezes, com a correção concomitante das alterações, das deformidades nos membros inferiores, muitas vezes você pode ter alguma redução dessa rotação interna. Isso não se aplica quando você tem alterações muito graves, né? Então, o paciente está andando durante a marcha, a rotação interna é maior que 20 graus. No melhor cenário possível, se você corrigir isso, corrigir as outras deformidades, você vai atenuar essa alteração, mas vai continuar em rotação interna. Mas lembrar que isso pode acontecer. Isso pode ser um efeito indireto, que para alterações leves a moderadas podem, enfim, ser um efeito suficiente. Aqui um comparativo, para vocês terem noção do poder dinâmico dessa cirurgia. São todos resultados nossos, da ACD, né? Então, em estudos anteriores, quando fizemos a osteotomia femoral mais alta, acima do cantor-canter, nós notamos redução da rotação interna no exame físico, aumento da externa. Durante a marcha, a redução foi em torno dos 15 graus, rotação dinâmica. Quando a osteotomia foi feita abaixo do cantor-canter, a redução da rotação dinâmica foi um pouco menor, cerca de 11 graus. E quando fez a cirurgia de magestro-frouxa, essa redução dinâmica também é em torno de 15 graus. Então, é uma cirurgia, em termos dinâmicos, poderosa. Ela não muda, deixa eu voltar, muitos dados clínicos. E não é esperado que mude. Como eu disse, ela não altera o formato do fêmur proximal. Então, a rotação interna ao exame clínico e a rotação externa sofre pouca variação. A alteração é mais dinâmica. E quando comparamos com a literatura, também são dados interessantes, né? Então, quando fizemos abaixo do cantor-canter, dinamicamente melhoramos 11 graus, um tempo de segmento de mais de 3 anos. Acima do cantor-canter, redução de quase 15 graus, também em 3 anos e meio. Uma revisão sistemática da literatura, feita por Card em 2014, em casos submetidos ao osteotomia femoral apenas um lado, a redução da rotação interna durante a marcha média foi 17 graus. E quando foi feita bilateral, 14 graus. Um segmento de 0,9 a 3,1 anos. No estudo atual, o estudo com magestro, né, a redução da rotação dinâmica foi de 15 graus. Então, é uma redução comparável à osteotomia femoral, em termos dinâmicos. Então, voltar para o garoto anterior com 6 anos de idade. Então, era um PC de GMFCS nível 2, FMS 5/5/5 e sem cirurgias anteriores. Em 2014, então, em 2013, tinha rotação interna no quadril dos dois lados, um pouquinho da simetria da pelve. Em 2014, recebeu uma magestro-frouxa dos dois lados e a correção dos pés planos e valgos. Então, no exame de marcha pós-operatório, feito após um ano do procedimento, os quadris estavam simétricos e com uma faixa de rotação dentro da normalidade, bem bonitinho. Então, para pacientes novos, é uma posição interessante. A cirurgia tem risco? É totalmente livre de complicações? Não, não é. Tem risco, e o risco pode ser bastante desagradável. Então, temos aqui um outro extremo. Sou capaz de dizer que com certeza, esse é o nosso pior resultado, fazendo a cirurgia de magestro-frouxa. É uma moça já com 22 anos, tá? Uma PCDI, nível 2, FMS 5, 5 e 5. Tinha como queixa, ela se incomodava com os joelhos batendo um ao outro para andar. Essa rotação interna da coxa, rotação interna dos joelhos, era a principal queixa dela. É uma paciente com cognitivo normal, que trabalha, enfim, fazia faculdade, então ela informava super bem, tinha essa queixa principal. Então ele mencionava um desconforto proximal ao nível dos quadris. Mesmo tendo os quadris locados, ela tinha esse desconforto. Naquela imagem radiográfica clássica do PC, mesmo os quadris encaixados, ela tinha aquele achatamento lateral da cabeça femoral. E a gente acreditou que poderia ser um pouco de tensão aumentada aí, do glúteo mínimo, ou mesmo da porção reflexa do reto. Enfim, eram essas queixas dela. No pré-operatório, a rotação interna do quadril era moderada, não era acentuada. Tá? E no plano coronal, a pelve tinha um bom padrão, um pouquinho de aumento de adução no quadril direito na resposta à carga, mas nada muito fora do padrão. Então, em 2014, ela recebeu uma magestro-frouxa dos dois lados, foi feito só uma magestro-frouxa. Tá? O FMS caiu, foi para 4,4,4 e passou a ter como queixa o fato de inclinar muito o tronco lateralmente para andar e passou a necessitar de muletas. Né? Quando vamos para a cinemática, chama atenção a mudança de padrão no plano coronal. Em virtude da inclinação lateral do tronco, ela passa a manter a pelve mais baixa na fase de apoio e eleva a pelve no balanço. Isso inverte um pouco também o padrão no movimento dos quadris. Tá?
eles tendem a ficar mais abduzidos no início do ciclo, com uma tendência à adução na transição apoio-balanço. O momento interno abdutor do quadril encontra-se reduzido, né? Então, muitas vezes, essa oscilação lateral é uma tentativa de reduzir a demanda sobre os abdutores de quadril. Na parte do plano transverso, ela aumentou o arco de movimento da pelve, né? É um sinal de enfraquecimento. E, com relação aos quadris, a retração interna reduziu dos dois lados, mais à esquerda que à direita, mas às custas de muitas alterações compensatórias. Acreditamos que foi um péssimo resultado. Então, tem sinais de enfraquecimento dos abdutores de quadril. Essa inclinação lateral do tronco para o apoio é um sinal clássico disso, de abdutores fracos, né? O padrão da pelve, quando o coronal ficou invertido. E houve um aumento do arco de movimento da pelve no plano transverso. Então, os propulsores também estavam comprometidos. Depois de refletir muito sobre esse caso, né, nós acreditamos que uma possível causa poderia ter sido uma liberação um pouco mais extensa do que fazemos inicialmente. Pelo fato de ser adulta, de ter esse desconforto no quadril, foi tentado dar um relaxamento um pouco maior aí nas estruturas alongadas e talvez nós passamos um pouquinho do limite que era o recomendado. Então, esse talvez seja o nosso pior caso com o procedimento. A lição que ficou foi manter liberações mais anteriores só, não avançar mais posteriormente, porque você pode enfraquecer os abdutores de quadril. Ok. Com relação à torção tibial externa, é a alteração mais frequente relacionada à tíbia. O que ela causa de problema, muitas vezes, né? Conforme a torção vai ficando mais externamente, você acaba deslocando a força de reação ao solo lateral e posterior ao centro articular do joelho, né? Consequentemente, você produz um momento externo, o vetor, né, em valgo e flexor dos joelhos. Para o paciente que já tem um padrão de agachamento ou tendência para tal, você coloca o tríceps oral em posição bastante desfavorável para trabalhar. Você piora o padrão. Em outros casos, esses pacientes que têm boa extensão dos joelhos na faixa de apoio, quando a torção tibial externa é muito exuberante, muitas vezes pode ter choque entre os calcâneos na passagem do apoio com o balanço, tá? Dificuldade essa liberação dos pés. Então, é outra queixa frequente com relação a isso. Tá? De forma geral, é muito frequente a combinação entre a torção tibial externa e o pé plano valgo, né? São associações muito comuns, tá? E a meta da cirurgia é restaurar o alinhamento dos membros inferiores e, quando o paciente é dependente de órtex, é você otimizar o funcionamento das mesmas, né? Você tem uma torção externa muito grande, o pé plano valgo, por melhor que seja a órtex, se ela não está alinhada com o eixo de flexo-extensão dos joelhos, a eficácia do aparelho vai ser muito comprometida. Para ilustrar isso, né, temos aqui um garoto com 13 anos, uma PC de paresia espástica, motor 2, FMS 5, 4 e 1, sem cirurgias anteriores, né, que tinha, durante a marcha, uma tendência à retroversão da pelve, principalmente ao final da fase de balanço, padrão de agachamento bastante exuberante, né, tornozelos com a inversão do segundo rolamento, e uma simetria grande para o transverso, né, então quadril direito rodado interno, a pelve direita em retração, e os dois pés desviados externamente, mais à direita que à esquerda. Em 2017, ele recebeu a correção dos pés plano de valgos, através do alongamento do osso calcâneo. Do lado direito apenas, ostomia por rotação externa do fêmur, rotação interna da tíbia. Um alongamento do gastrocnêmio dos dois lados. E ao nível dos joelhos, né, ostomia extensora do fêmur distal, junto com o encurtamento patelar. Opa. Então aqui temos antes do procedimento e após, sem órtex e com órtex. A principal mudança ao nível dos joelhos, né? Então notem que a extensão no apoio aumentou após as correções e aumenta ainda mais com o uso das órtex. Tá? Consequentemente, né, também ocorre um aumento da extensão dos quadris, um leve aumento da antiversão femoral, mas um padrão ainda próximo do normal. E no plano transverso, plano rotacional, ele persiste ainda a assimetria da pelve com uma retração à direita, um padrão menor que no pré-operatório, mas ainda persistente, né? E houve melhora dos quadris, né? Então, a rotação interna melhorou, mas não zerou, está melhor. Mas distalmente, o ângulo de progressão dos pés agora encontra-se alinhado com o eixo de flexo-extensão dos joelhos. Então, a meta para quando se tratar a torção tibial, os pés são os valgos, é buscar isso, né?
ajudar na extensão dos joelhos na fase de apoio e otimizar o uso das órteses. E em casos extremos, a combinação entre a rotação interna excessiva dos quadris e a torção tibial externa produz esse valgo dinâmico, esse valgo visual dos joelhos, né? Trago aqui um exemplo, um garoto de 16 anos, ele tinha um quadro neurológico, por definição não era PC, teve uma lesão encefálica na infância, adquirida após uma meningite aos 4 anos de idade, tinha um padrão um pouco atípico, né? O FMS era 5, 5 e 4, e sem cirurgias anteriores, né? Então esse era o gráfico dos quadris, tinha rotação interna dos dois lados. Esse é um gráfico de cinética, né? O que chamava atenção para a gente é esse estresse em valgo, esse momento interno em varo dos joelhos na fase de apoio. Se você for examinar o paciente, ele não tem nenhum valgo anatômico do joelho. Se for estudar com exames de imagem, também não existe esse valgo anatômico. São alterações rotacionais e torsionais combinadas, que gera esse valgo dinâmico, que gera, em última instância, a biomecânica dos joelhos, uma alteração no plano coronal, né? Ele recebeu a ortopedia de rotação externa dos fêmures dos dois lados e interna das tíbias, também bilateralmente. Tá? É um padrão que, longe de ser normal, mas você consegue já notar a mudança do alinhamento, né? Então é um joelho mais estável dinamicamente, né? Você não observa mais aquele valgo visual. A rotação interna dos quadris reduziu dos dois lados, mais à esquerda que à direita. E mais importante, aquele momento interno em varo absurdo dos joelhos, ele é atenuado após as correções. Também não é normal ainda, mas muito mais próximo da normalidade do que no pré-operatório. Apenas um comparativo aqui, né? Tanto a imagem quanto os gráficos, tem uma rotação pré-operatória, rotação interna dos dois lados, agora com um padrão mais próximo do normal, e principalmente a mudança ao nível da cinética, né? A restauração, ou tentativa de restauração, no momento interno em valgo dos joelhos. Então, essa combinação ela pode ocorrer em níveis variados, né? E lembre-se que, quando presente, mesmo que você tenha a impressão que existe um valgo dos joelhos, claro, tem que checar clinicamente, checar com as imagens, mas quase sempre é uma combinação de alterações. E, por fim, a parte mais complexa. Eu acho que a parte mais difícil quando falamos no plano transverso são os pacientes assimétricos. E quando falamos em assimetria, o principal ponto que é um dos pontos de mais difícil percepção ao exame clínico e ao exame visual é a assimetria da pelve. Lembrar que na marcha normal, a pelve ela está, enfim, presa ao tronco, né? E o arco de movimento da pelve é um arco muito discreto, é mínimo, né? Então, no apoio, a pelve roda interno 1, 2 graus, que é uma coisa imperceptível em termos visuais, só o sistema de análise de movimento consegue perceber isso. E durante o balanço, roda um pouquinho externo com a mesma magnitude. Então, de forma geral, a pelve quase não oscila, ela fica em posição quase que neutra durante todo o ciclo de marcha. Se você tem uma pelve neutra e tem um quadril que tem rotação interna, essa perna, desde que a torção tibial não tenha nenhuma alteração grande e o pé também não, essa perna vai ficar desviada internamente. Então, a pelve está neutra, o quadril rodou interno, a perna roda interno. A questão é a seguinte, muitas vezes existe uma rotação interna no quadril, só que a pelve do mesmo lado, ela roda para trás, ela roda externa, ela está em retração. Em pacientes assimétricos, isso é muito, muito comum de acontecer no lado mais grave, quer seja hemiparético, quer seja no diparético assimétrico. O lado mais acometido é o lado que muitas vezes o tronco fica mais para trás, a pelve fica mais para trás e o quadril tem rotação interna. Quando você olha o paciente de frente, o pé parece alinhado. Se você olhasse por cima, você nota que ele anda um pouco de lado. Você consegue notar isso visualmente em casos extremos, em casos muito acentuados. Casos leves é imperceptível, moderados também. Tá? Mas é um ponto importante. Alguns anos atrás, já mais de 10 anos atrás, tivemos a chance de avaliar mais de 1.000 pacientes lá do laboratório de marcha da CD, em busca de padrões de assimetria, né? E notamos que nessa amostra, com mais de 1.000 pacientes, mais da metade dos pacientes, 52%, a pelve não era simétrica. A pelve tinha um padrão assimétrico no plano contracional, no plano transverso. O padrão de assimetria mais frequente é o clássico. Tá? Então, a pelve estava mais para trás, estava mais em retração, no lado mais grave. Tá? Isso ocorria em 92% dos pacientes hemiparéticos e ocorria em 86% dos diparéticos assimétricos. E alguns dados interessantes. Nos diparéticos assimétricos, havia uma correlação muito forte entre a retração da pelve e o aumento ipsilateral da rotação interna ao nível do quadril. Nos hemiparéticos, também tinha relação,
mas tinham mais fatores associados. Nos hemiparéticos, a contratura em partes moles dos flexores de quadril, isquiotibiais e trissural guardavam uma relação mais forte com a retração da pelve do mesmo lado. Então, são dados interessantes. Aqui um exemplo. Um garoto claramente assimétrico, né? Então, um quadril em rotação interna, o outro nem tanto, um joelho muito fletido, o outro menos, um pé equinovar adulto, o outro plano volgo acentuado. Então, o padrão de assimetria aí é bem perceptível, né? Mesmo sendo um diparético. Quando vemos a pelve dele, o lado mais grave, que é o direito, está em rotação externa, está em retração. E o quadril, do mesmo lado, roda internamente. A parte distal já é uma somatória de problemas, né? Então, o que traz o pé direito para dentro? Além do quadril rodado interno, esse pé equinovar adulto também desvia esse segmento internamente. E o lado esquerdo, né? Além do quadril, que quase se compensa com a pelve, essa torção tibial externa aumentada, o pé para um valgo grande à esquerda, desvia esse pé para fora. Então, o paciente claramente assimétrico. Dentro das correções do pé direito, do pé esquerdo, correção da flexão dos joelhos, proximalmente foi feita a ostomia para a rotação externa do fêmur direito apenas. Então, notem que quando você restaura a simetria ao nível dos quadris, quase sempre você tem um efeito também de melhora de simetria proximalmente ao nível da pelve. Então, muitas vezes você consegue melhorar a simetria do plano transverso, deixando os quadris mais simétricos quando existe aumento na ativação femoral. E vem a pergunta, qual que é o benefício disso? É só cosmético, não é? A princípio, quanto mais simétrico é o padrão de marcha, menor é a oscilação do centro de massa, menor é o gasto energético, menor é a sobrecarga das articulações nos membros inferiores ao longo do tempo. Então, são situações que nem sempre são fáceis de identificação visual. Clinicamente também, existem dados clínicos, detalhes que nos dão pistas. O exame de marcha é fundamental para que você tenha uma investigação mais precisa nesse quesito em específico. E outro ponto interessante, também um estudo muito interessante feito pelo pessoal de Basel, Heidelberg e da Itália, em que eles tentaram correlacionar a influência do equino sobre a retração da pelve em pacientes assimétricos. Foi um estudo combinado. Uma fase do estudo foi feito um modelo biomecânico para comprovar a hipótese, né? Depois uma fase clínica em que foram avaliados os pacientes hemiparéticos e diparéticos com equino. No modelo biomecânico, os autores conseguiram comprovar que a presença de equino em pacientes assimétricos de um lado só, ou com mais gravidade de um lado só, gerava uma assimetria da pelve, uma retração da pelve neste lado. Na parte clínica do trabalho, notou-se que nos pacientes hemiparéticos, quando havia equino no tornozelo no apoio, a pelve tendia a ficar mais em retração. Então, segundo os autores, misturando dados biomecânicos do modelo, né, e dados clínicos, o equino em pacientes hemiparéticos também é uma potencial causa de assimetria da pelve no plano transverso. Vamos tentar ver na prática clínica isso, né? Então, aqui uma garota também nitidamente assimétrica, diagnóstico com uma PCM à direita, né, de motor 2, uma deformidade bastante grave no pé direito, né? Então, um equinovar adulto supinado. Tá? Então, ela tem uma flexão plantar durante todo o ciclo de marcha à direita, o joelho com limitação para extensão na faixa de apoio dos dois lados, alterações compensatórias que os joelhos guardam a extensão total. No plano transverso, o lado direito, que é o mais grave, né? Com a pelve em retração, que é o padrão mais frequente, né? E os quadris também assimétricos. Rotação interna muito pequena à direita e uma rotação externa à esquerda. Aqui chama atenção, no lado direito, uma atividade do tibial anterior não fásica na faixa de apoio, que sugere uma hiperativação a esse ponto, né? E na baropodometria, notem que o contato ao solo é feito apenas com a porção anterior e lateral do pé direito, uma grande área de sobrecarga pressórica local. Foi tratado só o pé. No pé direito, alongamos o músculo gastrocnêmio, alongamos o tibial posterior, de forma intramoral, um pouquinho mais alto ao nível do tornozelo, encurtamos o osso cuboide e fizemos a transferência do hemitendão do tibial anterior para fibular curto. Então, só o pezinho direito. Isso comprova que as alterações dos joelhos eram compensatórias, né? Os joelhos passaram a estender melhor na faixa de apoio, com melhora do apoio à direita. O padrão no tornozelo direito ficou com um padrão também muito mais próximo da normalidade. Não consegue restaurar o primeiro rolamento, né? Isso é muito difícil de obter no PC, acho que é impossível, né? Mas segundo rolamento, terceiro rolamento com um padrão mais adequado. E no plano transverso, notem que ainda persiste alguma retração da pelve direita. Mas o quadril direito, que estava com uma leve rotação interna, não está mais.
Então, não mexemos no quadril, não fizemos nada proximalmente. Tá? Então, aqui, a ideia de que esses equíneos, alterações distais nos pacientes emparéticos podem ter uma repercussão distal, proximal, desculpa. No comparativo, né? Então, notem como era o plano transverso antes, uma retração à direita, ainda existe, mas muito mais discreta, então houve uma atenuação do problema. Né? E do quadril houve uma inversão. O quadril direito tinha rotação interna, agora o quadril direito tem rotação externa. E as mudanças foram basicamente no plano sagital. Lembrando que apenas o pé direito foi operado. Então, as alterações que ocorreram nos joelhos dos dois lados e plano transverso eram alterações provavelmente compensatórias, que após a melhora da alteração primária, né, tiveram um resultado satisfatório. E por fim, um caso para reflexão, também na mesma linha. Né? Um garoto com 9 anos, agora é um PC de assimétrico. Né? Nível 2, o lado esquerdo dele é mais grave. Tá? Então, ele tem os dois lados acometidos, com magnitudes diferentes de alteração. Os membros superiores são bons, né? Então não tem espacidade do tronco para cima, mas a nível de membro inferior, sem cirurgia anterior. Né? No lado direito, a rotação interna do quadril era de 60 graus, a externa 40. No lado esquerdo, a interna de 80, a externa de 20. Né? O joelho direito tinha uma contratura fixa e flexão de 10 graus. Esquerdo, desculpa. O direito estendia tudo. Não havia um equino importante à direita. No lado esquerdo, sim. Tinha um encurtamento mais às custas do gastrocnêmio. E os dois pés eram varadultos de forma similar. E no exame de marcha, plano sagital, a pelve com bom padrão, sem aumento da antiversão, aumento da flexão do joelho direito na faixa de apoio, e do quadril direito também na faixa de apoio. Tornozelo direito, esquerdo, aumento da flexão do joelho esquerdo e quadril esquerdo na faixa de apoio. Tornozelo esquerdo, flexão plantar durante todo o ciclo de marcha. No plano transverso, rotação interna do quadril esquerdo, pelve esquerda em retração e os dois pés para dentro. Então, o paciente assimétrico, com o padrão clássico, plano transverso, a pelve do lado mais grave, mais em retração, mais para trás, rotação interna do quadril do lado esquerdo e alterações também assimétricas do plano sagital. Então, o plano foi o seguinte, tinha 9 anos, mas é um garoto pequeno para 9 anos, então faltava muito para crescer ainda, então optamos por não fazer osteomia femoral, então fizemos uma gestofroste à esquerda. No lado esquerdo, transferimos o semitendido por tubercles adutores, fizemos o straia só à esquerda, à direita o gastrocnêmio não tinha grande encurtamento, e nos pés varadultos a abordagem foi igual, dos dois lados. Encurtamos um pouquinho o cuboide, fizemos a transferência do hemitendão do tibial anterior para o fibular curto e não mexemos no tibial posterior, porque o retropé parecia melhor alinhado, a alteração era mais de antepé. Ele volta após um ano e pouco da execução do procedimento. Operou em junho de 2019, fez o exame agora em agosto de 2020. Né? O uso da máscara é um registro histórico aí que foi feito na pandemia, o exame pós-operatório. Vai ficar gravado durante bastante tempo aí no laboratório da CD. E o exame traz algumas informações importantes para a gente. Então, primeiramente, o plano sagital passa a ficar mais simétrico. Então, os dois joelhos com extensão bem interessante na faixa de apoio, os tornozelos também mais simétricos, sem limitação para a dorsiflexão no apoio e no balanço. A pelve aumentou um pouquinho o marco de movimento, mas sem engajamento da antiversão. E no plano transverso, ainda persiste alguma retração da pelve à direita e os quadris mudaram. Então, o lado esquerdo, uma rotação bastante grande, uma rotação que era maior que 20 graus no pré-operatório. E baixou. A rotação do quadril esquerdo está mais próxima do normal. Então, os quadris estão mais simétricos. Mas houve um aumento da rotação interna à direita. O lado não tratado, o lado melhor, ele passou e acabou evoluindo um pouquinho a rotação interna no pós-operatório. Os pés também melhoraram. Então, os dois lados tinham um desvio interno mais significativo, agora é menos importante. E a imagem não tem um close muito bom, mas foque nos pés. Notem que o lado direito, que foi feito, encurtou o cuboide e transferiu metade tibial anterior, o pé direito está com uma adução residual. Adução e um pouco de varo também, mas mais adução. Não foi feito o straia nesse lado. E o lado esquerdo, que era o lado teoricamente mais grave, o pé. Foi feito o straia, encurtou o cuboide e transferiu metade tibial anterior, é um pé agora que é plano válvulo. Então, os pés, a resposta foi assimétrica entre os lados. O lado que era mais grave, inverteu para plano válvulo, o lado que era mais leve, ficou com varaduto residual. Com as órteses, a gente mantém, melhora a simetria no plano transverso, e a rotação do quadril passa a ficar até num padrão mais próximo do normal.
Quando a gente compara os três momentos, né, as três situações, né, pré-operatório, pós sem órtese e pós com órtese, quando a gente dá aquela nota geral para a marcha, né, levando em consideração os dados cinemáticos, né, no pré-operatório, o GDI era de 50. Aqui, para quem não está habituado, o normal é em torno de 100. Tá? Então, o GDI é em torno de 50. Depois da cirurgia sem as órteses, pulou para 66. E depois da cirurgia com as órteses, pulou para 7,5. Um aumento de 25 pontos no GDI é um aumento grande, é um aumento bastante significativo. Tá? Mas lembrar que temos ainda alguns problemas residuais. Né? Onde houve boa melhora? Plano sagital. Está muito mais simétrico na plano sagital. Olha como era antes. Né? Agora os dois joelhos têm boa extensão na faixa de apoio, os tornozelos com padrão mais próximo do normal e quadris também. Tá? O plano transverso também melhorou, mas tem alterações residuais. Tá? Então a pelve, ela está com a órtese, está simétrica, né? Os quadris, tem rotação interna residual moderada dos dois lados, e os pés, essa mudança diferente. Né? O lado mais grave ficou plano volgo e o lado mais leve, vara adulto. É um caso recente, uma criança que ainda não passou pelo estirão do crescimento. De forma geral, o resultado, estou satisfeito, mas tem coisas para fazer um pouco mais adiante. Mas nesse momento eu vou manter ele com as órteses, vou esperar crescer um pouco mais, para que ver se conseguir manter uma boa função até ter o estirão, para depois, mais adiante, quando o crescimento estabilizar, eu checar quais são as correções adicionais que eu tenho que fazer. Com certeza, eu vou ter que mexer o nível dos pés aí, tenho que tentar corrigir um pouco essa adução à direita e melhorar o pé planovalgo à esquerda. É um caso interessante, mas que nos traz a complexidade das alterações em pacientes assimétricos. Finalizando, já conversamos demais, lembrar. Então, eu só reforço novamente. A cirurgia feita mais frequentemente para corrigir a rotação interna do quadril no PC é a osteotomia femoral. Tá? Então, ainda é a cirurgia gold standard para a correção do problema. Lembrar que a persistência do problema, ela existe, né? E, na minha opinião, ela tem relação muito vinculada à técnica cirúrgica. Tá? Também lembrar dos fatores dinâmicos que podem levar a isso. No entanto, a recidiva do problema em relação com a idade na qual a cirurgia é realizada. Também lembrar, existe um grande estigma com relação às cirurgias de partes moles para controle da rotação interna do quadril no PC. Esse estigma, enfim, não me parece ter muita justificativa. Tá? Então, lembrar que, de forma geral, você equilibrando os membros inferiores, corrigindo as deformidades, você pode ter algum efeito favorável ao nível dos quadris para alterações leves a moderadas. E a cirurgia de Manchester Frost, ela tem um poder grande para a redução da rotação interna dinâmica. Não é uma cirurgia livre de complicações. Tá? Então, tem que ter cuidado, a liberação tem que ser mais anterior, então tem que ser feita também com cuidado, mas em mãos experientes, mãos cuidadosas, eu me ouso a dizer, é possível você atenuar o problema. É preferível que você atenue a rotação interna, você tem uma rotação interna residual, você pode corrigir mais adiante quando o paciente for maior, do que liberar demais e você inverter a situação e enfraquecer os glúteos. Lembrar que em casos extremos, quando você tem uma rotação interna grande do quadril e torção tibial externa, o efeito biomecânico sobre o joelho é muito ruim. Muitas vezes eu ouço a pergunta, tem essas duas situações, o que você tem que corrigir? A tíbia ou o fêmur? Quando é bem extenso, igual no caso que eu mostrei, são os dois, não tem como. Tá? Então são duas alterações combinadas e graves. Tem que trabalhar em todos os focos de problema. E os casos assimétricos sempre são um desafio, são complexos, e nesse ponto que eu acho, também é uma pergunta que eu recebo com frequência, né? Quando você tem que escolher, e que caso você acredita que a análise de marcha é fundamental, não dá para não usar, em casos assimétricos. Então, são casos difíceis. Muitas vezes a avaliação visual não é exata. Os dados clínicos dão uma pista boa, mas você pode necessitar de outras informações dinâmicas também. Nos casos assimétricos são difíceis, e a análise de marcha desempenha uma função fundamental para uma melhor compreensão dos mesmos. Enfim, são essas as minhas mensagens. São mais pontos para reflexão. E, claro, eu estou à disposição para qualquer questionamento, qualquer pergunta. E agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Muito bem, doutor Mauro. Excelente apresentação, como sempre, né? E temos já aqui no chat alguns comentários, algumas perguntas. Começando pelo doutor Amâncio Ramalho, doutor Amâncio lá do Einstein, São Paulo. Excelente apresentação, doutor Mauro. Aliás, como sempre, o senhor observou a correlação entre as recidivas nos casos em que, quando as osteotomias foram feitas simultaneamente por duas regiões. Esse é o comentário do Dr. Amâncio. Sim,
Na série que nós estudamos, tinham vários casos em que o mesmo cirurgião fazendo a mesma técnica também tinha recidiva. Então, muitas vezes os casos eram conduzidos pela mesma equipe, em muitos casos exibiram isso também. Então, às vezes o mesmo cirurgião fazendo corretamente, tendo uma correção inicial, ao longo dos anos ele passa a exibir a recidiva. Exibir não, a constatar a recidiva, né? Muito bem. Dr. Guilhermo Oscar Hernandes. Mauro, a insuficiência abdutora após o maestro não estará associada à rotação externa dinâmica? E ele continua. Eu vou repetir a pergunta que ele escreveu de novo no quadro. Desculpe, saiu incompleta. A insuficiência adutora após o maestro não está relacionada à rotação externa dinâmica, que diminui o offset femoral lateral, diferente de quando osteotizamos na região intertrocantérica, que cordialmente vai melhorar o offset com o ângulo de progressão corrigido? Eu acho que é um ponto para refletir, para pensar. Eu acredito que muitas vezes a gente vê isso em outras situações também. A rotação externa, muitas vezes, acaba sendo uma consequência da insuficiência, muitas vezes, dos abdutores, né? E eu acho que tem relação, acho que o Guilherme disse, acho que é um ponto que tem embasamento teórico para isso, mas muitas vezes a própria insuficiência da musculatura abdutora leva um pouco à rotação externa também. É difícil ficar totalmente claro o que é causa e o que é efeito, mas são coisas muito relacionadas com certeza. Muito bem. Ele também diz parabéns pela aula, Dr. Guilherme Terno de Salvador, na Bahia. Dr. Ricardo Verizan, da Venezuela, diz o seguinte: em vista dos resultados, você crê que a cirurgia de Maestro Frost se puderá convertir em gold standard para pacientes menores de 7 anos? E ele complementa: el maestro no debilitará demasiado produzindo Trendelenburg e caída da pelvis no plano frontal? Sim, pode, é uma preocupação, mas se vocês verem o exemplo do garotinho que eu mostrei, está bonitinho, não aumentou o arco movimento da pelve, então está sob controle. Então, eu acho que para crianças muito novas, eu acho que deve lembrar da cirurgia em partes moles. E o Magesto é uma boa opção. Mas, novamente, o alongamento tem que ser bem cuidadoso, porção anterior só, desde da origem anterior ali, do tensor glúteo mínimo, não mais que 4 centímetros. É preferível sobrar uma rotação interna residual do que causar depois um enfraquecimento grande dos abdutores. Então, acho que para crianças pequenas, particularmente abaixo de 7 anos, com rotação interna, é uma opção, penso que segura, desde que feita de forma cautelosa. Em liberações mais anteriores, sem grande extensão mais posterior, o plano coronal fica preservado, você não tem muita oscilação do tronco. Aconteceu naquele caso mais extremo que eu mostrei, com liberação mais extensa. Ok, o Dr. Gilberto Weisberg diz: parabéns, Mauro, pela aula e pelos casos ilustrativos. Grande abraço. Obrigado. Dr. Lautaro Campos, de Chile. Muchas gracias, Ortopediatrics, Juliana Aparicio e Dr. Mauro, por todas estas jornadas. Doutora Alessandra Galdés. Parabéns pelo projeto, que foi sensacional. Aulas e muito conhecimento compartilhado por referências em suas áreas. Obrigada. Lembrando a todos que, através do Dr. Mauro, vocês podem, através também da Juliana ou de mim, podem conseguir um link no Dropbox com todas as aulas que nós gravamos e colocamos à disposição de todos para objetivos educacionais ou para reciclagem, o que for, né? Dulce Herrídio. Parabéns, Mauro, pela belíssima aula. Também me considero privilegiada por ter aprendido o PC com o Dr. Carlos Santos. Em relação ao vago dinâmico do joelho em pacientes assimétricos, você já teve algum caso que não corrigiu completamente com as osteotomias de derrotação? Algum caso em que o valgo era real? Caso afirmativo, você optaria por osteotomia varizante do fêmur distal ou epifisiodese medial com placa de crescimento guiado? Sim, eu acho que é exceção, tá? É exceção, mas já vi alguns casos de válvula do fêmur distal, tá? Mas quase sempre são situações vistas mais frequentemente em pacientes agachados. Às vezes, quando o paciente tem a marcha em agachamento, e você faz a correção da flexão do joelho, mesmo sendo uma correção perfeita tecnicamente, quando você coloca esse fêmur num eixo mais em extensão, você começa a perceber que, às vezes, a parte distal está alterada e tem um pouco de válvula. Válvula do fêmur distal associada ao válvulo dinâmico na marcha, no PC, não tenho visto muito. Predomina as alterações rotacionais. Sim, já tive caso que rodei o fêmur, rodei a tíbia e sobrou algum problema.
esse pobre garoto que eu mostrei para vocês, ele melhorou bastante, mas não está perfeito. Tá? Então, mas não que essa persistência das alterações residuais estivesse relacionada a um valgo mesmo, quer seja de joelho, quer seja do tornozelo. Mas tem que checar sempre. Né? O valgo do tornozelo do PC, ele é mais difícil de acontecer. Não é infrequente, mas é mais difícil. Então, na vigência sempre de alterações clínicas muito acentuadas do pé em valgo, cheque o tornozelo, radiografa o tornozelo, porque às vezes pode ter um valgo associado. No joelho também, é mais infrequente, mas pode ter. Uma vez tendo, depende da faixa etária. Então, se o paciente ainda tem potencial para o crescimento guiado é uma interação muito interessante, tá? É uma opção interessante, né? E pacientes com a física já fechada, já não tem muita chance, você vai ter que fazer a ostomia para alinhar. Mas é raro, é infrequente, mas ficar atento que pode ocorrer. Muito bem, doutor Francesco Brumetti. Tudo bom, doutor Francesco? Obrigado por estar aqui conosco. Mauro, apenas deixo meus parabéns pela excelente aula. Doutor Alexandre Cury. Doutor Mauro, obrigado pela excelente aula. Quando você fez a correção rotacional do fêmur e da tíbia bilateralmente, qual a sequência? Fêmur bilateral e após tíbia bilateral ou fêmur e tíbia ipsilateral? Doutor Alexandre de Ribeirão Preto. Alexandre, obrigado pela pergunta. Como eu faço o fêmur em decúbito ventral, então geralmente eu faço o fêmur primeiro dos dois lados, depois eu viro o paciente e faço as tíbias. Uma vez o Dr. Carlos, essa mania de me instigar sempre, ele disse que o Dr. Gage fazia a tíbia também em decúbito ventral. Então nós rodamos no fêmur e tentamos fazer a tíbia de barriga para baixo. Eu saí com uma dor nas costas absurda da cirurgia, de tentar, enfim, operar a tíbia de cabeça para baixo. Então, o Dr. Gage faz, mas eu não consigo fazer. Então, eu começo a fazer pelo fêmur e ventral, faço os dois lados, viro e faço as tíbias. Muito bem. Dr. Oscar Bertino. Parabéns, Mauro, e a equipe da ACD pelo protagonismo e a Ortopediatrics pelo suporte. Oscar Bertino, Uberlândia. Obrigado, Dr. Oscar, por estar aqui conosco. Dr. Rafael Yoshida, aula sensacional, Mauro. Parabéns. E Dr. Frederico Valim, obrigado pela excelente aula e pelo projeto de enorme valia. Abraço. Essas são as questões que apareceram para mim aqui, Dr. Mauro. Mais uma vez, agradecendo aí profundamente a dedicação do doutor e de todos aqueles que palestraram durante esses dias. Foi um evento muito interessante, muito bom e creio que muito educacional, não é? Doutor Mauro, eu vou deixar as palavras com o doutor agora para encerrarmos a noite de hoje. Eu agradeço a todos a oportunidade. Quando o Paris me estimulou essa ideia em abril, enfim, eu abracei de imediato a oportunidade e, honestamente, me surpreendeu a magnitude que isso tomou. Eu acho que foi de grande valia para todos nós. Eu que dei aula, aprendi muito, porque no que você faz a aula, num público tão seleto, você tem o desafio de tentar passar um tema com boa qualidade, então você estuda, você vai buscar os casos que sejam ilustrativos. Então, eu acho que é um grande aprendizado para quem tem a chance de dar aula também. E os casos que eu assisti às aulas, foi a maioria, claro, eu achei espetacular. Eu acho que a qualidade do conteúdo oferecido foi muito boa. E, claro, o nosso desafio a gente quer manter a ideia, mas temos total convicção que a situação já é diferente, né? Então, no último mês, nós sentimos que esse projeto conseguiu manter 4 meses com níveis altíssimos de audiência, né? E de setembro, final de agosto para cá, a gente nota que é mais difícil o pessoal seguir. Por causa disso, a gente conta com vocês para que opinem, para que sugiram quais temas poderiam ser abordados. Qualquer sugestão é válida, né? Tem a Ortopediatrics que tem a disponibilidade de manter esse projeto e a gente quer que o mesmo seja produtivo, que seja uma coisa boa para todos, não seja um fardo, né? Então, pensem em temas que podem ser discutidos, alterações do formato, né? O horário nós já ajustamos para deixar tempo o pessoal chegar em casa, né? Então, começar às 8 ao invés das 7, mas qualquer sugestão adicional, mandem para o Parício, mandem para mim, para a Juliana, que a intenção é continuar fazendo mesmo de forma mais espaçada, uma coisa que seja atrativa para todos vocês, que todos nós possamos sentir prazer em poder apresentar, em poder participar e ter proveito disso. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa noite a todos. Nos vemos aí na terceira semana de outubro e enviaremos convites com lembranças e horários. Forte abraço, doutor Mauro. Valeu, doutor Gilberto, pessoal. Aquele abraço. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.